Fala galerinha, tudo bom com vocês? Por aqui tá tudo tranquilo, boa tarde, bom dia, boa noite. Estamos escutando agora o Pra Acabar com o Juízo, episódio 121, número não tão cabalístico assim, mas o número de um belíssimo linha de ônibus lá em Vitória que vai de Jardim Camburi até o centro da cidade, até o São João do Povo. Linha 121, quem nunca pegou pela Reta da Penha aí, né? Que tristeza. Passar pela UFS também, importantíssimo. Esse é episódio 121, né? Ônibus à parte, linhas de transporte público à parte, mas nem tanto assim, porque é muito importante. Hoje a gente viu que o BRICS, o bloco econômico, né, que envolve Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa, né? O S é o South Africa, África do Sul, ele ficou maior agora. Agora tem Argentina, Irã, Etiópia, Arábia Saudita, Egito. Talvez tenha mais algum que eu esqueci, mas é uma galera, né? Então virou o BRICS+. Top. Tá todo mundo ali, né, cara? Que doideira. Que doideira. Eu tô devagarzinho aprendendo árabe no Duolingo, depois de aprender espanhol pra proficiência, agora tô aprendendo árabe. Era isso ou voltar pro alemão, aí eu acho que eu preferi aprender árabe. E aí, já sei que a palavra Said é feliz em árabe. Você perguntar o que você já sabe em árabe? Eu sei que Said é feliz. E sei identificar as letras, né? Que grande parte do processo é identificar as letrinhas daquele alfabeto que é diferenciado ali. Então, tem um futuro promissor aí, né? Na nova configuração geopolítica internacional, né? Não sei se geopolítica não é já internacional, né? Mas geopolítica que envolve a parte econômica do Brasil, né? Com os BRICS+. E que mais? Novidade hoje, para além dessas trelelê todo, esse é um programa que a gente acaba lendo antiédipo, né, de vez em quando, é que sem querer apareceu a caixa de perguntas do episódio anterior. Eu tô vendo aqui no site, parece que desde o episódio 117 ele já. O Spotify, que agora o Spotify comprou o Anchor, né? Antes a gente subia os episódios de podcast no Anchor e aí ele ia pro Spotify. O Spotify foi lá e, né, comprou a plataforma. Fagocitou a plataforma. E agora é Spotify for Podcasters, né, o nome do negócio. E aí ele aderiu a essas coisas bem interativas, assim, né, de uma caixa de perguntas. E eu não tinha visto, ele botou automaticamente. Os outros episódios não tem, mas esse tem. E aí alguém participou aqui. Eu acho que eu sei quem é a pessoa, mando um abraço pra essa pessoa se for o que eu tô pensando. Se não for o que eu tô pensando, então receba um abraço também. Fico muito feliz de saber que você escuta esse programa. E aí fica aí, agora a gente tem caixa de perguntas. Eu fiquei um pouco avesso quando eu vi que existia essa parada, mas depois eu pensei assim, quer saber? Às vezes é um jeito, né, da galera participar. Então, se quiser, vai estar aí aberto a caixinha de perguntas do o que você achou desse episódio. Então você manda aí, eu respondo no próximo episódio. Então se você botar a pergunta no episódio lá atrás, eu vou responder lá na frente. Você que se vira aí. Mas a pessoa perguntou aqui, seria cisão para Melanie Klein? Né? Eu imagino que seria cisão. E o que difere exatamente um conceito do outro? Não, seria cisão para Melanie Klein? O que difere um conceito do outro? Comecei a pesquisar sobre Melanie e percebo que ela vai um pouco mais a fundo que Freud. Fiquei muito curiosa, kkk. Muito obrigado por sua indagação. Cara, Melanie Klein ela é extremamente curiosa. Eu tava revendo aqui, né? Eu sei bem pouco de Melanie Klein. Eu aprendi junto com tanto que eu aprendi sobre o Winnicott, uma disciplina que eu precisei dar numa faculdade particular, né? Então, em um semestre eu estudei bastante. O livro que eu tenho de referência, que até gosto desse livro, se chama Melanie Klein, Estilo Pensamento de... Deixa eu ver o nome dos autores aqui. De Elisa Maria de Ulloa Sintra e Luiz Cláudio Figueiredo. Esse livro tem na internet, né, em PDF. Melanie Klein, Estilo Pensamento. E você tem também um clássico, né, de uma das alunas e analisandas da Melanie Klein, que é a Hannah Siegel. Rapidinho, não confundir com a Silene Siegel. Cadê? Eita, entrei no lugar errado aqui. Cadê textos? Que é a Introdução à Obra de Melanie Klein, né? Que é da Hannah Siegel. Então, quiserem, eu mando aí. Escreve também na caixa de pergunta que eu boto no link aí. Tanto faz. A gente se encontra aí. Eu mando os PDF aí que boto no link do Drive. Que tanto faz. E só sei que nessa disciplina, cara, eu fiquei muito interessado assim, pelo pensamento de Melanie Klein, mas achei muito difícil. Depois eu tive que dar aula de Winnicott e achava que era meio idiota. Assim. O Winnicott é meio idiota. Ele escreve muito simples, né? Ele é meio simplório até. E quando você vê, você tá chorando. Assim. Você tá nos negócios simples, mas você presta atenção. O carinho, você entende o rolê, você tá... Ele te quebra, assim. E ele é muito inteligente, né?
Esse britânico é muito inteligente, a Melanie Klein é austríaca, né, se eu não me engano. E me aproximei do pensamento dos dois, né, e como minha formação na UFES e em Vitória é muito lacaniana, né, a cidade de Vitória é muito lacaniana de alguma maneira, o campo da psicanálise, eu sempre estive muito inserido na discussão de Lacan, assim, né? Não com muito afinco, né? Mas ao redor, assim, falava de psicanálise e ele estava tendo Lacan. E eu li mesmo foi Freud, né? Lacan tem meus passeios, mas não vou muito, não. Então, conhecer Melanie Klein e o Winnicott foi uma surpresa, até porque o Lacan tá umas batidas neles, né? O Lacan usa muito eles de saco de porrada para poder teorizar coisas que não envolvam a discussão de pulsão, a discussão de instinto, né? Vai por parte da linguagem. Então, que surpresa que não foi quando eu descobri que são dois autores muito, muito, muito interessantes. Mas não vamos falar de Winnicott hoje, o negócio é Melanie Klein, né? Que é em relação à pergunta lá. Eu não lembro por que eu falei de Melanie Klein, mas a Melanie Klein é uma das psicanalistas brothers do Deleuze, assim, o Deleuze gosta muito de Melanie Klein, tá no Lógica do Sentido, alguns textos, um ou dois textos sobre Melanie Klein, mas ela tá aparecendo lá de vez em quando, e em especial por causa da ideia dos objetos parciais, né, que tem a ver com esse primeiro mecanismo de defesa do ego primitivo, ou do ego primário do bebê. A Melanie Klein, ela é mãe, né, ela é mãe de 3 pessoas, eu acho, né, acho que dois meninos e uma menina, assim. E é uma péssima mãe, assim. Ela sofre de depressão pós-parto, ela não dá conta dos guri e tal. Um dos meninos se suicida, meio que se suicida, né? A outra vira inimigo mortal, a filha dela vira inimigo mortal dela, vai fazer medicina que ela nunca conseguiu cursar e tal. É uma história meio doida, assim, vale a pena se ligar. E ela foi uma mulher de muita coragem, né? Ela não tem nem formação e foi meter ser psicanalista brutal, né? Foi analisando diferença e tal, que é um psicanalista muito importante. E por ela ser mãe, tem uma diferença muito grande que ela acompanhou muito de perto, né, essa vida muito primitiva do recém-nascido bebê. E ela vai pensar muito esse lugar do primeiro ano de vida, né, do recém-nascido. Algo que o Winnicott também vai fazer, porque o Winnicott também teve uma aproximação muito grande dela, né, a ela. Era supervisionando da Melanie Klein, né? Eu acho que o Winnicott atendeu um dos filhos dela, teve uma parada assim, tem um Gary Gary ali, né? E os dois se encontraram lá na Inglaterra, né? Mas da parada da cisão e da clivagem, né? Pensando nessa vida primitiva, por que ela coloca que a clivagem é antes do recalque, né? É uma condição de possibilidade para repressão. Porque ela vai imaginar que no inconsciente do recém-nascido, e aí ela já vai acreditar que tem um inconsciente no recém-nascido, né, que tem uma certa o início de produção de fantasia, início de produção de imagens inconscientes, há importância para sustentar a angústia da apresentação e do sumiço do objeto, e aí esse objeto, né, é a aproximação dos objetos que cuidam, né, das necessidades do bebê, que claro, o bebê não vê como necessidades, né, ele vê como desconfortos, né, mas isso que vai cuidando dos desconfortos de maneira ritmada ou não, né, do bebê, ele precisa, de alguma forma, esse bebê, encarar isso como algo bom ou ruim. É como se o aparelho psíquico e o pequeno ego, o ego primitivo, né, a Melanie Klein chama de ego primitivo, o ego primitivo do bebê, ele não desse conta ainda de entender que um objeto pode ser ruim e bom ao mesmo tempo. Ele não sustentaria essa angústia, até porque quando é ruim, e aí esse objeto, a Melanie Klein vai chamar muito do seio no começo, né? Quando esse seio é ruim, quando ele some, quando ele desaparece, quando ele não atende, ou quando ele não solta o leite, ou quando ele tá mais frio porque a mãe não tá muito afim de estar ali, ele tem fantasias extremamente agressivas com relação a ele. Só que é o mesmo seio, na objetividade do mundo, né? No mundo objetivo, é o mesmo seio que também é o seio bom. E ele precisa fazer esse movimento de... esse termo clivagem é interessante, né? Ele cria uma invaginação, né? A clivagem não é bem uma separação. A cisão, às vezes é traduzido como cisão, mas é clivagem. É uma invaginação que possibilita que dentro de si haja coexistência, uma clivagem, uma invaginação psíquica, né? Que é a coexistência de um bom e um mal ao mesmo tempo. De duas coisas ao mesmo tempo. Né? E é interessante porque a relação com o objeto, essa relação de entender que algo é bom, algo é totalmente mal, totalmente ruim, também condiciona as possibilidades de projeção, né, de entendimento, de compreensão, de interação
para esse bebê constituir o seu próprio ego, né? Constituir ao seu próprio eu, a si mesmo. Logo, ele também vai ter um lado do processo que ele vai se considerar ou totalmente bom ou totalmente ruim. E essa consideração, é claro, num nível muito didático de compreensão. Mas é como se a gente abrisse desde o começo uma caixinha de um espaço separado para a gente ver, sentir nossos aspectos negativos, né? Nossos aspectos destrutivos, nossos aspectos incômodos, né? De alguma maneira. Então, essa clivagem é tanto do objeto, que vai ser um seio bom ou seio mal, mas tanto de um eu, né, que vai ocupar de pulsões mais eróticas e de pulsões mais destrutivas, ou a cargo da pulsão de morte, né, que a Melanie Klein fez desde criança. É muito complicado, é muito complexo, é muito doido, e a Melanie Klein é mestra em meter uns filmes de terror, assim, desde bebezinho, assim, é muito doido. Então, ela se debruça muito nesse lugar antes que ela chama de fase pré-edípica, né, que é antes de entrar no processo mesmo da fase oral, assim, né? É dentro da fase oral, mas tem todos os estágios pré-edipianos. Então ela vai imaginar todo um mundo pré-edipiano, inclusive um édipo precoce, um superego precoce, antes da formação que o Freud atribuiu, que é por volta do, né, 2 anos para a fase oral, dos 3 aos 4, 5 fase anal, também não é tão assim no Freud, né? 5 ou 6 fase fálica, e depois vai para o complexo de Édipo, né? E a Melanie Klein pensa tudo isso nos primeiros 2 anos de vida, assim. Então tem muito a ver com a relação da amamentação, do desmame, caralho. Mas enfim, por alto é isso. E o Deleuze pira na ideia de que nessa fase até os 2 anos mais ou menos, o bebê e o inconsciente bebê funciona muito por base de objetos parciais, né? Ou seja, eles não têm totalidade. O bebê não está encarando como uma mãe, nem como eu mesmo, né? Ele mesmo. Mas são relações com objetos voadores, assim, né? Uns peitão, uns dedos. Então é um conjunto de objetos parciais que compõem a imaginação do inconsciente do bebê, o campo da fantasia do inconsciente do bebê. Isso não tem forma de totalidade. Depois que ele vai ver o que ele fez de mal, aquele seio, na verdade, tinha uma totalidade, tinha um objeto global que é a mãe, ele vai ficar muito chocado, né? Se tudo der certo, ele entra no que a Melanie Klein chama de posição depressiva, né? Que é quando o bebê dá uma acalmada, ele começa a olhar mais para a mãe, tentar fazer um conceito que eu tenho achado interessante recentemente, é reparações, né? Começar a consertar a cagada que ele fez. Enfim, cara, muito Melanie Klein aí, eu não lembro direito, já tem 12 minutos de episódio, e eu só falei de Melanie Klein, então eu vou começar a botar o despertador aqui. Essa foi a maior introdução de todas, né? Para acabar com o juízo kleiniano aí. Mas repito, cara, sou muito leigo em Melanie Klein, mas o que eu sei é mais ou menos isso aí. Uma amiga minha me chamou pra almoçar, cara. Talvez pela primeira vez na história desse episódio, desse programa, eu vá precisar pausar o episódio e continuar depois. Mas se ela não bater aqui na porta, eu vou gravando até 11h50. Calma aí, tá difícil de botar o despertador aqui. E se seguiu alguma dúvida e seguiu alguma questão, agradeço muito pela interação, mas se continuou, manda brasa aí, fala com nós que a gente tenta, sei lá, conversar pelo menos, assim, explicar, não garanto nada não. Mas bora lá. E onde que a gente tá? Aí, bicha, no antiético mesmo, a gente tá na página 229, né? Na belíssima frase, né? O que é recalcado? O que é recalcado é a produção desejante, né? Então, a gente está na página 229, na seção 3.4.5, sobre o que incide o recalcamento. Só deixar o WhatsApp aberto aqui para ver se as pessoas me chamam, né? Então, sigo aqui. Recalcado é aquilo que dessa produção não passa para a produção ou reproduções sociais. É o que aí introduziria desordem e revolução, os fluxos não codificados do desejo. Então, é interessante que aqui eles colocaram lado a lado, né? O influxo germinal, o fluxo descodificado do desejo, né? E também desterritorializado do desejo, esse lastro das máquinas desejantes que são extremamente conectivas, disjuntivas e consumativas, né? De maneiras muito esquiso, eles introduzem ao mesmo tempo desordem e revolução, né? Se você lembra do primeiro capítulo, que é fundamental de metodologia, né, para mim, de metodologia do antiédipo, pelo menos linguagem metodológica, é uma relação das máquinas desejantes que elas precisam do corpo sem órgãos, né,
se engancham no corpo sem órgãos, mas ao mesmo tempo não é sem uma certa resistência, porque elas tentam vazar por todos os lados e o corpo sem órgãos também não dá muita superfície, porque ele é antiprodução, ele não permite que as conexões se demorem lá, né? Então é uma coisa muito estranha. Mas que é esse teor de desordem e possibilidade também de revolução. Mas é interessante aqui, o desejo é revolucionário, né? Mas em alguma medida. Ou seja, isso que é recalcado, o fluxo descodificado das máquinas desejantes é revolucionário porque ele sempre tende, tal como uma temporalidade disruptiva, a transformar a realidade, né? A não sustentar a mesma forma e sim fazer variar a forma, entrar em certos processos de devir, de transformação. E nesse sentido é muito revolucionário, porque qualquer forma de produção ou reprodução social que você tente, as máquinas desejantes vão sempre escapar dela, né? Então há sempre a possibilidade de algo se transformar. Mas também há, de alguma forma, um recalque que impede que as coisas permaneçam em perpétua transformação. Uma tentativa, vamos dizer assim, de repetição, de constância, de não tanto de consistência também, né, mas de, vamos dizer assim, certo engessamento mesmo. Assim. Ao contrário, o que passa da produção desejante para a produção social forma um investimento sexual direto desta produção social, sem recalcamento algum do caráter sexual do simbolismo e dos afetos correspondentes, e sobretudo sem referência alguma a uma representação edipiana que se suporia originalmente recalcada ou estruturalmente forcluída. Então aqui é mais uma das teses fundamentais, né, do Deleuze e do Guattari no Antiédipo. Ao contrário, o que passa da produção desejante para a produção social forma um investimento sexual direto dessa produção social. Ou seja, a produção desejante é um investimento sexual direto, é libidinal, é um interesse conectivo e transformativo, né, necessariamente, da realidade social. Daí a frase deles, o desejo é real, no sentido de que o desejo é real no social, né? Sem recalcamento algum de caráter sexual do simbolismo. Não é que tem uma sexualidade individual pessoal que é recalcada e é preciso aí você fazer um investimento social, como a teoria da certo entendimento da teoria da sublimação. Não, é literalmente sexual, assim. Então, no sentido de que um artista tem tesão no que faz, da mesma forma que um agente penitenciário tem tesão na tortura. Né? É sexual mesmo, a forma como esses corpos se conectam, o desejo se conecta. Isso tem efeitos, né? E não é qualquer coisa, não é falar que arte e tortura é a mesma coisa, mas o modo de investimento é sexual e é dentro da produção social, né? Sem recalcamento algum do caráter sexual, do simbolismo dos afetos correspondentes. Então há símbolos e afetos que são produzidos mesmo, não tem recalcamento não. E sobretudo sem referência alguma a uma representação edipiana que se suporia originalmente recalcada ou estruturalmente forcluída. Então, no mesmo exemplo, né? Ah, mas o agente penitenciário torturador, ele só tortura porque ele apanhou do pai. Não, cara, isso aí você está edipianizando o processo. Tem todo um processo institucional de desejo que corre no plano social que estatisticamente você vai ver o número de agentes penitenciários, você vai perguntar quantas vezes ele torturou, quantos deles torturaram, é foda, é imenso, ou policial, por exemplo. E você vai falar que estava ali na pessoa, sacou? Que é uma atitude individual e não é uma atitude de uma certa produção desejante de um investimento sexual naquela instituição, naquela corporação. Da mesma maneira o artista, né? Todo mundo poderia ser artista de alguma maneira, todo mundo tem esse potencial criativo, mas acho que esse cuidado com o investimento desejante artístico, né, ele é algo fundamental para que obras de arte possam ser feitas, né, trabalhos com artes plásticas, trabalhos musicais, né, tem um trabalho, um investimento que é sexual direto, não tem que ficar explicando, é artista porque a mãe incentivou ou perdeu a mãe, não, velho, tá ligado? Assim, tá ali e tem um conjunto de máquinas técnicas e máquinas sociais que permitem, né, esse investimento das máquinas desejantes em campos artísticos, campos criativos, né? E algo faz funcionar, não é pai e mãe, não é um efeito de pai e mãe ou do forclusão aqui, né, da um deslimite, né, a partir da ausência do nome do pai, ou da não... deve ter outro termo mais legal aí, lacaniano, né? Não inscrição do nome do pai, sei lá. Se vira aí. O animal não é tão somente objeto de um investimento pré-consciente de interesse, mas de um investimento libidinal de desejo,
que só secundariamente extrairá uma imagem de pai. Por que falaram de animal aqui eu não lembro, mas deve ter a ver com um exemplo lá atrás, né? Mas o animal não é tão somente objeto de investimento pré-consciente de interesse, mas de um investimento libidinal de desejo, que só secundariamente extrairá uma imagem do pai. Aqui eles começam também a fazer uma diferenciação entre pré-consciente de interesse, né, investimento pré-consciente de interesse, e investimento libidinal de desejo. Um sendo inconsciente, o outro pré-consciente, no sentido quase da intenção, assim, né? Mesmo que a intenção seja trabalhar na dimensão de um animal, o investimento libidinal de desejo ele tem muito mais a ver com algo conectivo e transversal, né? Que conecta, e revolucionário necessariamente, que conecta reinos, fílons de maneira transversal mesmo, né? Faz saltos, atravessa, né? Podendo conectar animais com vegetais, com homens, com ferramentas, etc. E esse tema do interesse pré-consciente, né? Investimento pré-consciente de interesse e o investimento libidinal de desejo vai ser trabalhado melhor no capítulo 4, principalmente para diferenciar o interesse pré-consciente de classe e o investimento de desejo revolucionário e inconsciente, né? Como que muitas vezes na fala, e aí também tem a coisa do molecular e do molar, né? Na fala molar pré-consciente, de um investimento pré-consciente, a pessoa é super revolucionária, ela quer acabar com o capitalismo, quer a transformação, mas na dimensão do investimento molecular do desejo e inconsciente, a pessoa reproduz vários microfascismos, né? E não se haver com isso. E essa é a possibilidade de pensar diferenças políticas e desejantes, né, a partir da noção de pré-consciente, de investimento pré-consciente de interesse e de investimento inconsciente de desejo. O mesmo acontece com o investimento libidinal de alimento. Sempre que se manifesta um medo de ter fome ou de prazer de não ter medo e prazer... Não. Sempre que se manifesta um medo de ter fome ou um prazer de não ter, medo e prazer que só secundariamente se relacionam a uma imagem da mãe. Nota de rodapé 30, em seu estudo sobre as Ilhas Marquesas, Abraham Gardner, 1891 até 1981, mostrou bem o papel que uma ansiedade alimentar coletiva e econômica desempenha. Ansiedade que, mesmo do ponto de vista do inconsciente, não se deixa reduzir à relação familiar com a mãe. The Individual and His Society, no Columbia University Press, em 39. Então, interessante, né? Porque não é só sobre relações familiares, mas desde sempre sobre relações econômicas e sociais também. Produzindo subjetivação, né? Produzindo ansiedade, produzindo esses caras. Vimos anteriormente como a proibição do incesto remetia não a Édipo, mas aos fluxos não codificados constitutivos do desejo e ao seu representante, o fluxo pré-pessoal intenso. É verdade, isso aí estava lá na parte da seção 3 desse capítulo maldito. Quanto a Édipo, isto é ainda uma maneira de codificar o incodificável, de codificar o que se furta aos códigos, ou de deslocar o desejo e seu objeto, de pegá-los na armadilha. Que eles trabalharam muito bem no... Qual foi a sessão que a gente viu que eles trabalharam essa história, né? É um que parece um trava-língua. Rapaz, como eles falam de Édipo aqui, né? No 3.6, que é uma seção muito importante, né? Os elementos em profundidade da representação. Representante recalcado, representação recalcante e representado deslocado. Né? Então, bora lá. 3.4.6, culturalistas e universalistas, seus postulados comuns. Culturalistas e etnólogos mostram bem que as instituições são primeiras em relação aos afetos e às estruturas. Então, beleza. Culturalistas e etnólogos mostram que as instituições, as organizações sociais, assim, né, são primeiras em relação aos afetos e às estruturas. Porque as estruturas não são mentais, mas estão nas coisas, nas formas de produção e de reprodução sociais. Mesmo autor, como Marcuse, pouco suspeito de complacência, reconhece que o ponto de partida do culturalismo era bom: introduzir o desejo na produção, atar o laço entre a aspas, estrutura dos instintos e a estrutura econômica, indicando ao mesmo tempo as possibilidades de ultrapassar uma cultura patricentrista e exploradora. Herbert Marcuse, Eros e Civilização. Então, o que levou o culturalismo a tender para o pior? Por que eles estão falando isso? É uma boa pergunta, né? Mas estão esculhambando alguma coisa aí do culturalismo.
E também aqui não há contradição entre ir bem no começo e piorar desde o começo. Parabéns, galera. Comentários que fazem valer esse livro, fazem valer cada tostão desse livro velho. Cara, quando é que a gente vai pra parte 5? Eu tô ansioso já. Nossa senhora, essa parte 4 é gigante. Porque a parte 5... Nossa senhora, tem tempo ainda. Nossa, tem 13 páginas ainda. A parte 5 é a representação territorial. Eu não gosto desses papos de Édipo, não, velho. Acho meio chato. Acho que eles... Tem sentido de ser, né? Mas demoraram muito, né? Talvez seja esse postulado comum o relativismo e o absolutismo edipianos, ou seja, a conservação obstinada de uma perspectiva familista que leva estragos a toda parte. Com efeitos, se a instituição é inicialmente compreendida como instituição familiar, pouco importa dizer que o complexo familiar varia com as instituições ou que, ao contrário, Édipo é um invariante nuclear em torno do qual giram as famílias e as instituições. Então, vou repetir essa frase que é importante. Né? Com efeito, se a instituição é inicialmente compreendida como instituição familiar, se dá de natureza, né, se dá de saída a ideia de uma instituição familiar como parte de um projeto humano, de uma designação dos seres humanos, né, no campo da etnografia e da antropologia, pouco importa dizer que o complexo familiar varia com as instituições ou que é o contrário. Édipo é uma invariante nuclear em torno do qual giram as famílias e as instituições. Então, vamos lá. Os culturalistas invocam outros triângulos, por exemplo, tio uterino, tia, sobrinho. Mas os edipianistas logo mostram que se tratam de variações imaginárias para uma mesma invariante estrutural, figuras diferentes para uma mesma triangulação simbólica, que não se confunde nem com os personagens que efetuam, nem com as atitudes que relacionam essas personagens. Né? Então, não importa quem você coloque dos membros da família, quem for edipianista vai colocar aí, vai meter um Édipo de estrutura, né, de função. Mesmo que não seja pai e mãe, está fazendo uma função paterna, uma função materna. Mas, inversamente, a invocação de um tal simbolismo transcendente não leva os estruturalistas a sair do mais estreito ponto de vista familiar. Então, por mais que eles vejam uma abstração estrutural, eles não conseguem, no concreto, né, se afastar de uma ideia de um já dado, né, de um a priori familiístico. Né. É a mesma coisa com as discussões infindáveis sobre é papai? É mamãe? E aí abre parênteses. Vocês negligenciam a mãe. Não, você é que não vê o pai ao lado, como lugar vazio, etc. Bem específico isso aqui, né? Tá gastado. O conflito entre culturalistas e psicanalistas ortodoxos reduz-se frequentemente a essas avaliações de papéis de mãe e do pai, de pré-edipiano e do edipiano, sem que se saia por isso nem da família nem de Édipo, oscilando sempre entre os dois famosos polos, o polo materno pré-edipiano do imaginário e o polo paterno edipiano do estrutural, ambos sendo o mesmo eixo, falando a mesma linguagem de um social familiarizado, na qual um designa os dialetos maternos habituais e o outro a forte lei da língua do pai. Eita, acabou de mudar aqui, ainda bem que eu comecei a gravar essas coisas, acontece bastante, é raro, mas acontece bastante. Acabou de mudar o horário do meu almoço aqui. Língua do pai. Já se mostrou a ambiguidade do que Gardner chamava de instituição primária, entre aspas. É que, em certos casos, pode tratar-se da maneira como o desejo investe o campo social desde a infância e sob os estímulos familiares vindos do adulto. Todas as condições seriam dadas, então, para uma adequada compreensão extrafamiliar da libido. Então, é que, em certos casos, pode tratar-se da maneira como o desejo investe o campo social desde a infância e sob os estímulos familiares vindos do adulto. Então, tipo assim, o desejo sempre investe o campo social. Essa que é a crítica, né? Por que você vai pensar a priori na família, do investimento do desejo, da produção do inconsciente, sendo que você tem todo um campo social com muito mais abrangência e uma... Aí você fala, mas tá trocando a família pelo campo social. Não, mas é porque o campo social é muito mais móvel, né, do que a estrutura familiar. Mas realmente é uma troca, de alguma forma ainda tá dando algum contorno mesmo. Né? Mas é isso, né? Os familiares são estímulos para investimento no campo social, né? E que até a composição é simplesmente uma mudança da ordem dos termos, né? Não é a família que introduz a sociedade que introduz a família, né? Então é o campo social que força o movimento familiar, então desde o começo já é uma relação com esse campo social, né? E inclusive com o que a
gente estava falando antes, com a possibilidade de transformação, de disrupção dos contornos desse campo social. Né? Por aí vai. Todas as condições estariam dadas, então eles botam fé. Então, para uma adequada compreensão extrafamiliar da libido. Né? Se, como o Cardinal estava colocando, a família fosse só um estímulo para o investimento no campo social. Porém, mais frequentemente, trata-se apenas da organização familiar em si mesma, que se supõe ser inicialmente vivida pela criança, como um microcosmo e depois projetada no dever adulto e social. Nota 32, Michael Dufresne, 1910 a 1995, ao analisar os conceitos de Carner, formula as seguintes questões essenciais. Será que a família é que é primária, entre aspas, e que o político, o econômico e o social são apenas secundários? Do ponto de vista da libido, quem é primeiro, o investimento familiar ou o investimento social? E metodologicamente, dever-se-á ir da criança ao adulto ou do adulto à criança? E aí o livro é La Personnalité de Base, a personalidade de base, provavelmente 53, né? Nunca lembraremos aí quem é Michael Dufresne. Né? E aí fechou essa página. Mas acho que é isso, né? Essa ideia de que há uma ligação entre a família, a instituição família e a instituição social, mas quase como se uma fosse um microcosmo da expressão da outra, né? Então tivesse uma subordinação da família para depois poder se lançar à sociedade. Não como se a própria família já fosse uma constituição histórica social, né? Um certo investimento libidinal social. Desse ponto de vista, a discussão só pode ficar emperrada entre os defensores de uma interpretação cultural e os de uma interpretação simbólica ou estrutural dessa mesma organização. Beleza. Acabou não? Quanto tempo falta aqui para esse negócio? Ok, eu já adiantava e tomava meu banho. Eu tenho 48. Não vou entrar nesse segundo postulado não. Acrescentamos o segundo postulado comum aos culturalistas e aos simbolistas. Foda-se. Semana que vem a gente vê isso aqui. Vou ficar de trailer com vocês até da hora. Não vai sair ninguém antes da hora não. Igual tia, né? Não vai sair ninguém antes da hora não. Vocês vão ficar aqui. Vocês estão com pressa? Eu não tô com pressa. A gente marcou 11h50, vai ser até 11h50. Deixa eu pegar um lápis. Enquanto isso, né? Fica aí, vou anotando aqui. Vou botar um lápis aqui. Que dia é hoje, né, gente? 24 de agosto. Sol em Virgem, né? Que coisa. Vamos que vamos. Organiza as coisas aí. Limpa a casa com que boa. E... Bom, já estamos na 232, né? Em breve a gente tá saindo dessa parte 4 aí, de tanto Édipo. Aí depois a coisa fica mais bonita. Não sei, né? Já estou doido para chegar nessa parte da representação territorial. Aí depois o 3.6 já é a máquina despótica. Olha só, depois eles aceleram. Depois eles metem 3.6 já é a máquina despótica. Bora nessa, minha gente. Um beijo no coração de vocês. Fui até o prazo. Se vocês curtiram a ideia de mandar perguntas aí, manda perguntas e sempre são muito mais que convidados aí, quase solicitados a participarem do programa e ler junto. Beijo no seu coração. Até mais.